Gostaria de estar saudando a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Sejam bem-vindos mais uma vez aqui ao canal A Voz do que Clama no Deserto e ao quadro Um Momento de Reflexão. Se você ainda não é cadastrado, você pode estar se cadastrando e acionando o sininho para que a cada programação você possa aí estar sendo notificado, tá bom? Gostaria de estar lendo aqui no livro do Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 25, onde a palavra de Deus nos diz, Jesus dizendo aos seus discípulos: "E qual de vós, sendo solicito, pode acrescentar um côvado à sua estatura?" Vou ler novamente, tá bom? "E qual de vós, sendo solicito, pode acrescentar um côvado à sua estatura?" Diante dessa leitura, eu queria estar aqui subordinado, deixando aqui para a sua reflexão o tema: o controle, ele está na mão de Deus e não na mão do homem. O versículo em apreço que lemos faz parte de um contexto, onde desde o princípio, ali do capítulo 11, Deus está falando sobre o cuidado de Deus. Ele traz a figura do passarinho, ele traz a figura do lírio, logo depois que fala com o discípulo e faz essa pergunta. E ele até disse que todos os fios do nosso cabelo estariam contados. Isso fala da minuciosidade quanto ao cuidado de Deus para com as nossas vidas, independente do momento que até mesmo venhamos a passar, ainda que buscando pela graça de Deus ser fiel ao Senhor e viver segundo a sua vontade. Prova disso, e não foi a primeira vez, mas olhamos ali para o livro de Jó, e Deus, naquele momento, que começa a indagar a Jó perguntas que na verdade ele não poderia responder, não está ao alcance de Jó, no que diz respeito ao governo de Deus e a sua soberania diante desse governo. Deus, ele chega a dizer que até mesmo das alimárias Deus, ele cuidava. E as alimárias fala daquelas plantas que ficam no fundo do mar, coladas às rochas. E diante disso, Deus também queria deixar claro para Jó que desde as grandes coisas até as mínimas, tudo estava sob o controle de Deus. E aqui no texto presente em que lemos, Deus primeiro chama aquele contingente que estavam seguindo a Jesus de amigos meus. Ele usa o termo, amigos meus, se dirigindo à multidão. Porém, quando um certo homem que estava no meio da multidão, ainda que Deus estava falando das coisas espirituais e celestiais, levando e anunciando o reino do seu Pai, o seu reino, o reino de Deus, havia um na multidão que perguntou, pediu, solicitou ao Senhor Jesus para que ele viesse intervir e convencer a seu irmão que repartisse a sua herança com ele. E Jesus, diante daquela indagação, respondeu com a outra pergunta para ele: quem teria colocado o Senhor Jesus, ele, para cuidar dessas questões? Ou seja, amados, se nós nos voltarmos para Deus, se nós andarmos com Deus, a promessa é que a nossa morada e o nosso edifício não é aqui. Passamos a compreender que aqui estamos apenas como peregrino.
E aí, durante esse tempo de peregrinação, o que o Senhor espera que nós tenhamos por certo é que o controle está na mão de Deus, em tudo, e não na mão do homem. E diante daquela pergunta, ele passou até mesmo se preocupando com a alma daquele homem e daqueles que o rodeavam, que ouviram a pergunta. Ele passou a trazer uma parábola do homem rico, cujo coração estava preso, né, à sua prosperidade, e tinha ele essa riqueza como âncora para a sua alma, a ponto de ele dizer para si mesmo, né, que ele tinha feito vários estaleiros, né, vários lugares para abrigar os alimentos ali, e ele dizia para a sua alma: come, folga, né, por vários dias, como se ele tivesse controle de toda a situação. E diz a palavra de Deus que Deus, naquela noite, falou àquele homem, indagou a ele, perguntando: hoje será pedida a tua alma, e o que darás por ela? E diante dessa parábola de Jesus, ele vem falando. E agora ele se dirige depois aos seus discípulos, né? E passa a falar sobre a solicitude da vida. E diante dos exemplos, das metáforas, das comparações que o Senhor trazia, ele convidava a todos, tanto os discípulos como nós, e você que crê no Senhor Jesus, para que repouse sobre essa certeza, que todo o controle está na mão de Deus e não na mão do homem. Em tudo somos limitados, ainda que venhamos a colocar e colocar, né, fazer tudo aquilo que está ao nosso alcance, que vem à mão para fazer, nós temos que fazer, a exemplo de uma enfermidade, procurarmos o médico, a exemplo de uma necessidade monetária, precisamos trabalhar, procurar um emprego, ainda assim, tudo nós colocamos e devemos colocar na mão de Deus, porque de tudo Ele tem o controle. E para que você reflita sobre essa certeza, a primeira razão para isso é que o tempo é dele, o tempo é de Deus. Ainda que em meio às mais altas tempestades, porque há caminhos de Deus, há o tratamento de Deus para o nosso coração, com respeito a buscarmos confiar unicamente nele. Ele diz que na sua palavra que os caminhos dele são caminhos de tempestade. No meio da tempestade há um caminho de Deus. E o salmista, no Salmo 30, versículo 5, na parte B, ele diz que o choro ele pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Então, não importando o tempo que nós venhamos a passar, estando fiados somente numa confiança e descansarmos em Deus, o que o Senhor requer de nós é que, quanto a esse perigo e essa possibilidade de nos tornarmos ansiosos por uma resposta de Deus, por uma mudança de situação, diz-nos a palavra de Deus a partir do apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, capítulo 4, versículo 6, que tudo, que nós não devemos ficar ansiosos por coisa alguma, mas que nós devemos colocar tudo diante de Deus. E Paulo, no versículo seguinte dessa carta, ele diz que fazendo assim, há de ter a nossa alma um descanso, uma paz que sobressairá o nosso entendimento, diz-nos a palavra de Deus através de Paulo, escrevendo a Colossenses capítulo 4, versículo 7, versículo 8. Também o controle está na mão de Deus e não na mão do homem. Essa confiança podemos assim o tê-la, porque a providência é dele. Ainda que em meio providência é dele, ainda que em meio aos mais inesperados instrumentos. Quando Israel passava uma situação de confronto militar, bélico, onde não só Saul, mas todo aquele contingente militar ficaram com medo de um único desafio feito por um único homem, por conta da sua estatura,
por conta da sua experiência de guerra, eles temeram, e diz a Bíblia, que aquele homem, aquele guerreiro, ele ficou 40 dias. Descia do vale e convidava alguém para enfrentá-lo. Mas quando Israel estava ali, Deus estava dentro da sua providência, fazendo com que Davi, um jovem, pastor de ovelha, saísse ali do seu trabalho, porque ainda não estava em tempo de guerra, a idade de guerra, fez com que ele saísse dali e fosse, a exemplo, gerando no seu pai esse interesse de tanto levar alimento para os seus irmãos, como também ali aos que estavam ali naquele momento, naquele confronto em guerra, e saber da situação deles. Na verdade, era algo que Deus estava já providenciando. E no meio e por intermédio de Davi, um adolescente, um jovem, em que temer morrer a partir do momento dessa voluntariedade de Davi, disse que ele não poderia ir porque ele era moço e aquele gigante era experimentado em guerra. Porém, Davi jamais estava confiando nem sequer na sua condição e no seu profissionalismo como pastor, muito menos de guerra, que ele não tinha. Mas a confiança estava em Deus pela própria experiência que Deus proporcionou a Davi quando o livrou, da mão de um urso, as suas ovelhas, e também na mão de um leão. E agora Deus vai salvar um exército militar através de um instrumento que jamais aqueles guerreiros que estavam ali preparados, todos armados com a sua armadura, não estavam dispostos à guerra. A palavra também do Senhor diz que quando Elias profetizou a seca, Deus disse para Elias: vai até Querite e ali esconde-te. E o Querite, ele proporcionava um suprimento natural, um suprimento que muitas vezes está em nossas mãos. Porém, além disso, Deus chegou para Elias e disse: olha, Elias, vai para Querite, que ali ele ia beber daquelas águas, e ele disse: e eu também ordenei aos corvos que te alimentasse. Então, o controle está na mão de Deus e não na mão do homem. E não só o seu tempo é dele, mas as providências ainda por instrumentos que nós nem esperamos. Quanto menos esperarmos, a providência de Deus vem através de quem nós jamais poderíamos imaginar. Porque Deus, Ele é Deus. A Ele seja a honra, a glória e o louvor para todo sempre. E por último, a glória é dele, ainda que em meio às mais constantes relutâncias por parte do homem. Ainda que Deus, usando os seus instrumentos, Deus ele venha a buscar convencer de que somente Ele é Deus, e que diante desta instrumentalidade de Deus, aqueles que estão ali a contemplar o agir de Deus mediante o seu povo, se tornam relutantes, estes mesmos, Deus fará com que eles compreendam que tudo está na mão de Deus, o controle está na mão de Deus e não na mão do homem. E Ele fará com que isso redundará para a sua glória. Nós vemos essa realidade contundente no livro de Daniel, tanto no capítulo 6, como no capítulo 3 de Daniel. Quando aquele jovem foi jogado na fornalha, Nabucodonosor baixou edito, depois daquele livramento, falando para que todas as nações exaltassem ao Senhor, como pela sua própria experiência no capítulo 4, que ele passou em relutar pela profecia e o convite que Daniel fez a ele, de que ele se arrependesse dos seus pecados. Ele relutou com respeito à profecia de Deus, e Deus, a palavra de Deus diz que depois de um ano, ele se exaltou, indo até o palácio, a varanda do seu palácio, e olhando toda aquela glória de Babilônia, colocou e atribuiu a ele todo aquele feito. A partir daquele momento, a profecia que há um ano atrás,
que Daniel tinha dado, fez se cumprir na vida daquele homem. E diante daquele período que ele passou como um animal, diz a Bíblia que a mente dele retornou ao entendimento. E retornando ao entendimento, ele compreendendo, né, de tudo quanto Deus já tinha falado antes para que ele não fizesse aquilo, e ainda que relutando com aquilo, Deus fez com que tudo aquilo que ele passasse, sendo ato providencial de Deus, como dizemos no caminho, que há caminho de Deus que até na tempestade Ele o traz para compreendermos que só Ele é Deus. E foi justamente isso que Nabucodonosor compreendeu. E diz a palavra do Senhor que no final ele exaltou a Deus, compreendendo que tudo ele governava. Tanto ele exaltava aquele que queria, como abatia também aquele que ele queria. O que fica para nós, amados, no final desta mensagem, é que nós possamos compreender que o controle está na mão de Deus, porque o tempo é dele. Os atos providenciais são deles. E que a glória diante de tudo isso só há de redundar unicamente para ele. Amém? Que Deus, por intermédio de Cristo Jesus, nos abençoe. E fica aqui o convite para você, que ainda busca pela força do seu próprio braço, quem sabe fiado na sua própria posição, sabedoria, riqueza, venha buscar solucionar alguma causa em sua vida, e o que você está vendo e a realidade que você está sofrendo e passando, né, é justamente uma intervenção de Deus em tudo isso, para que você possa compreender que tudo está nas mãos de Deus. E que não se glorie o homem na sua força, não se glorie o homem na sua sabedoria e muito menos na sua riqueza. E que todos quanto haja de se gloriar, unicamente se glorie no Senhor, em saber que Ele é Senhor. Amém? Então que você faça isso, que você se coloque aos pés do Senhor, confesse os seus pecados e possa vir o tempo do refrigério em sua vida. E você passa a contemplar o mover das águas de Deus, para que você possa chegar e ter a resposta tão desejada. E a resposta será uma vida significativa. E isto somente em Deus é que nós podemos tê-la. Porque o próprio Senhor Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Amém? Um abraço a todos.